Qual é o melhor plano de saúde para tratamento do autismo? Quais terapias o convênio cobre? Tem carência? As terapias têm limites de utilização? Eu vou falar tudo sobre esse tratamento pelo plano de saúde aqui, ó. Então, vem comigo! Antes, deixe eu me apresentar e esclarecer uma coisa. Eu sou Ana Paula, eu sou corretora de seguros e especialista em plano de saúde. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga e eu não sei dizer nada sobre autismo, mas sei tudo sobre o convênio médico para tratamento do autismo. Então é sobre isso que eu vou falar aqui, beleza? A nossa corretora tem mais de 24 anos no mercado, então a gente tem bastante experiência nesse ramo. Espero poder te ajudar. Vamos começar falando das coberturas do convênio. Mas antes, você precisa entender o que o plano de saúde cobre, independente se é para o autismo ou não. Todos, absolutamente todos os planos de saúde são obrigados a cumprir os procedimentos que estão na lista da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É um órgão do governo que faz as normas e fiscaliza as operadoras de plano de saúde. Essa lista é conhecida como rol da ANS. Nessa lista tem mais de 4.000 procedimentos cobertos, mas em resumo, todos os planos cobrem consultas, exames, procedimentos como fonoaudiologia, psicoterapia e quimioterapia, por exemplo, internações, cirurgias e parto. Às vezes alguém comenta aqui, o plano da Sul América cobre cirurgia? Ou o plano da Mil cobre fisioterapia? Como eu te disse, todos os planos têm que cobrir o que a ANS determina. Agora vamos falar de algumas terapias que pessoas que têm autismo usam bastante. Algumas os planos de saúde cobrem e outras não, porque não está na lista da ANS. Alguns exemplos de terapias que o plano cobre: psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ABA. A terapia ABA, que é um método que os profissionais dizem que é muito eficaz no tratamento, ela faz parte do rol da ANS, apesar que alguns clientes já relataram pra gente que tiveram negativa do plano de saúde. Mas essa terapia ela faz parte do rol, então ela é coberta pelo plano. Lembrando, eu não sou profissional da saúde e não sei explicar os benefícios dessa e de outras terapias. Eu tô aqui para esclarecer para vocês o que o plano cobre, tá ok? Existem outros métodos de tratamentos, alguns associados com a terapia ABA, que não são cobertos pelos planos. Esses que eu vou falar aqui agora não são cobertos pelos planos, infelizmente. Não são cobertos. Terapia ocupacional com integração sensorial, PROMPT, PECS, Denver, musicoterapia, ecoterapia e AT, que é acompanhante terapêutico. Tem algumas terapias que oficialmente não estão no rol da ANS, mas elas são discutíveis. Psicopedagogia não está no rol, mas a gente tem clientes que abriram reclamação na ANS e conseguiram aprovação. Psicomotricidade, esse ele é discutível, se ele for feito por fisioterapeuta, ele tem cobertura. Hidroterapia, mesmo caso. Se for feita por fisioterapeuta, pode ser que consiga cobertura. Precisa pedir uma aprovação do plano. Avaliação neuropsicológica, ela é discutível também. Ela não está no rol na ANS, mas se for feito por um psicólogo, pode ser que consiga. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão comentar aqui: o plano de saúde do meu filho cobre algum desses procedimentos que você falou que não cobre? Ou, entrei na justiça e consegui a cobertura tal. Aqui não somos advogados, mas acho que tudo pode ser discutido na justiça. Quando vai para a justiça, tem resultados favoráveis e outros não favoráveis. Tudo tem que ser muito bem provado e argumentado. Bom, continuando com as coberturas. Uma pergunta comum é: as terapias têm limite de sessões? No geral, os planos têm limite de utilização sim, mas temos uma boa notícia. Recentemente, a ANS determinou que os planos de saúde não podem mais colocar limite máximos de sessões no caso de autismo para essas seguintes terapias: psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia. Pegando o gancho, já vou dar uma dica para quando for pedir a autorização dessas terapias para o convênio. Tem que enviar um pedido médico explicando em detalhes a necessidade e vantagens do tratamento,
o número de sessões por semana e o tempo de cada sessão, tem que ter um relatório clínico acompanhando o pedido e tem que ter o CID. Para quem não sabe, CID é o código que classifica as doenças, que significa Classificação Internacional de Doenças. Aqui na nossa corretora, nós temos um atendimento de pós-vendas para os nossos clientes. Então, tudo que você precisar enquanto estiver com o plano, você vai ligar aqui para a gente e nós vamos te ajudar. Como, por exemplo, encaminhamento dos pedidos para o convênio, o reembolso, a gente te orienta os caminhos para ter autorização das terapias, o envio dos boletos e tudo o que você mais precisar. Agora vamos falar de uma coisa muito importante na hora de contratar ou trocar o plano de saúde, a carência. Para quem não sabe o que é carência no plano de saúde, eu vou te explicar. Carência é um prazo que você tem que ficar sem utilizar o plano, mesmo pagando a mensalidade. Quando a gente fala de carência, temos duas situações. A primeira é para quem ainda não tem o convênio e a segunda é para quem já tem o convênio e quer trocar de plano ou de operadora. Quem determina os prazos máximos de carência que o plano de saúde pode dar é a ANS também. Eu vou falar um pouco de cada situação, então vamos lá. Para quem ainda não tem o convênio, tem algumas carências que você vai ter que cumprir. Tem uma tabela de carência para cada tipo de procedimento, mas eu vou dar aqui alguns exemplos de carências que são determinadas pela ANS. Exemplos: urgência e emergência, 24 horas. Consultas, exames, procedimentos e internação, 180 dias no máximo. E doenças pré-existentes, 24 meses. Esses são os prazos máximos de carência pela ANS, mas normalmente tem operadoras com promoção de redução de carências. Então esses prazos, eles podem diminuir dependendo da operadora. E aí você me pergunta, então qual vai ser a carência de promoção para quem não tem plano? Infelizmente eu não consigo falar aqui qual vai ser a carência, porque vai depender da operadora. Por exemplo, a Mil, ela tem uma tabela de carências e já a Notre Dame Intermédica tem outra. E a carência também muda dependendo da forma de contratação. Para quem tem CNPJ é uma regra e para quem vai contratar pelo CPF é outra. Só tem uma carência que sempre vai existir, que é a carência para doenças pré-existentes, que é de 24 meses. Mas no caso do autismo, não vai ter essa carência de 24 meses. Por quê? Porque o autismo não é considerado uma doença pré-existente e sim deficiência. Então, se você está contratando o plano agora, o prazo máximo de carência para o tratamento do autismo vai ser de 180 dias. A segunda situação é para quem tem um convênio e quer migrar para outro. Nesse caso, você já cumpriu as carências lá atrás quando você contratou, não é? Então tem duas possibilidades de entrar em um plano novo sem ter que cumprir novas carências. A primeira é através da compra de carências e a segunda é fazendo a portabilidade. A compra de carência é um processo mais fácil e bem comum e a gente faz isso direto aqui. Já o processo de portabilidade, ele é um pouco mais burocrático e tem que seguir algumas regras, como o plano ele tem que ser compatível com o plano que você já tem. Você tem que ter no mínimo 24 meses no plano anterior e mais alguns detalhes. A maior dificuldade em fazer a portabilidade é encontrar um plano compatível, porque às vezes não tem. Infelizmente, a maioria das operadoras não permite que o processo de portabilidade seja feito pelo corretor de seguros. Isso tem que ser feito direto na operadora que você vai contratar. Mas, se você não tem nenhuma doença pré-existente, dá para fazer o plano novo fazendo a compra de carências. E isso a gente faz para você. Bom, seja qual for o seu caso, se você precisa contratar um plano novo ou trocar de plano, me chama, que eu ou alguém da minha equipe podemos te ajudar com todas as dúvidas e com a contratação. E reembolso, como funciona? Se você não sabe como funciona um reembolso, ele é assim. Quando você contrata um plano de saúde, você vai nos médicos e nas clínicas que atendem pelo convênio, certo? Nesse caso, você leva a carteirinha e tem o atendimento, simples assim. Mas quando o plano tiver a opção de reembolso, você pode pagar a consulta ou a terapia no particular e depois o plano reembolso que você gastou. O reembolso pode ser no valor total ou parcial, depende da tabela do reembolso do plano que você contratou. Não são todos os planos que têm cobertura por reembolso, e nos planos que têm, a tabela de reembolso ela varia bastante.
Então, se você tem interesse em ficar livre para fazer o tratamento onde quiser, é bom contratar um plano com um bom reembolso. Tudo que tiver coberto pelo plano pode ter reembolso. Infelizmente, não consigo dar exemplos de reembolso para vocês por aqui, porque as tabelas de reembolso mudam dependendo da operadora e tem um valor de reembolso diferente para cada procedimento coberto. Então, se você quiser saber mais sobre reembolso, é só me chamar. Ainda vou falar sobre a coparticipação e vou dar dicas para você contratar o convênio e qual o melhor convênio para a terapia. Mas antes, se você está gostando, curte aqui e se inscreve em nosso canal, beleza? E a coparticipação vale a pena? Para quem não sabe como funciona, o plano com coparticipação, você vai pagar uma mensalidade mais barata e quando fizer consultas, exames ou procedimentos, como a fono, por exemplo, você paga uma taxa à parte. O plano sem coparticipação, você paga só o valor da mensalidade, mais nada, e tudo que você precisar usar, ele já está incluído no valor da mensalidade. Agora, vale a pena? Na minha opinião, como especialista em convênio médico, eu acho que para o tratamento do autismo não vale a pena fazer um plano com coparticipação, porque como tem que usar bastante as terapias, pode acabar saindo mais caro do que o plano sem coparticipação. Mas tem um tipo de plano com coparticipação que pode valer a pena sim. Tem operadoras que têm limites de coparticipação e uma delas é a Notre Dame Intermédica. Na Intermédica funciona assim. Tem uma tabela com o custo de coparticipação de cada procedimento, mas o valor que eles cobram tem um teto máximo. É um pouco confuso, né? Vou dar um exemplo com os valores para você entender melhor. A Intermédica tem várias opções de planos. Esse plano é um plano da linha Advance. É um plano que tem uma boa opção de reembolso. Nesse exemplo, você vai pagar de coparticipação uma consulta agendada R$ 30, consulta no pronto-socorro R$ 50, exame simples R$ 15, exames especiais R$ 35 e as terapias R$ 10 por sessão. Internação R$ 250. Na internação é um valor único por evento, independente do que você vai precisar fazer durante a internação ou a quantidade de dias que vai ficar internado. O limite de cobrança é de R$ 200 por mês para as consultas, exames e terapias. Então, R$ 200 é o máximo que eles vão cobrar dentro de um mês. Nesse caso, pode valer a pena, porque o valor da mensalidade já vai ficar bem mais barato. Bom, cada caso é um caso. Então me chama e a gente faz as contas juntos para você e aí você analisa se vale a pena. Outra pergunta que vem sempre aqui. Eu já tenho um plano com coparticipação. Eu posso trocar um plano para sem coparticipação? Infelizmente não. Você tem que cancelar esse contrato e fazer um novo sem a coparticipação. Daí entra nas regras de compra de carência e de portabilidade. Então dá para mudar sem ter que cumprir a carência de novo. Vou dar umas dicas para você considerar na hora da contratação. Pesquise a rede de atendimento na sua cidade. Veja se tem fonoaudiólogos, terapeutas, fisioterapeutas bons na sua cidade que atendam pelo convênio. Se você quer ficar livre para ser atendido onde quiser, faça um plano com bom reembolso. Se o corretor te falar que vai ter uma redução de carência, pega isso por escrito. Aqui a gente sempre mostra a tabela de carências que o cliente vai ter antes de contratar. Se você tem um plano com coparticipação, mas com limitador de gastos, então faça as contas, talvez valha a pena. Tem muitas coisas para levar em consideração na hora de contratação de um plano de saúde. A gente tem um vídeo que fala sobre isso. Como contratar um plano de saúde. Eu vou deixar o link aqui. Agora, qual é o melhor plano? Essa é a pergunta que a gente mais ouve aqui. Qual o melhor plano de saúde para terapias para o tratamento de autismo? Bom, como eu já expliquei, todos os planos têm que cobrir as terapias. Então, o melhor plano para uma pessoa pode não ser o melhor para outra, porque depende das dicas que eu te falei. Eu acho que a primeira coisa que deve ser analisada na hora de contratar é a rede de atendimento na sua cidade, ou a rede mais próxima da sua casa. Tem lugares que a Amil tem mais profissionais credenciados do que a Bradesco ou a Unimed, por exemplo. E ao contrário também. Outra coisa é o preço. Quando a gente vai comprar uma coisa, a gente sempre quer ter o melhor pagando o melhor preço, não é mesmo? O preço muda também dependendo da forma de contratação. Para uma pessoa física é um preço, para a empresa é outro.
Então, na pesquisa do melhor plano, essas duas coisas têm que andar juntas. Não adianta você pagar um plano mais barato só pelo preço e depois não ter atendimento perto da sua casa, ou não ter um reembolso, que é uma coisa legal de ter para esse tipo de tratamento. Se você precisar contratar um plano ou trocar, você pode me chamar, que eu ou alguém da minha equipe vamos te ajudar, ok? Vai ser um prazer atender você. Se você já tem um convênio e tem alguém com autismo na família, comenta aqui a sua experiência. Assim você ajuda a gente e ajuda outras pessoas também. Eu acho que é isso. Espero ter ajudado e até mais.